Tudo começa com um garoto correndo em uma noite de lua cheia. Ele estava ferido e suas roupas estão rasgadas. Em desespero, o garoto tropeça em uma raiz e cai morro abaixo. Ele se machuca um pouco mais, porém mesmo assim se levanta e dizia em pensamentos: "Merda, não consigo mover a minha perna." Ao olhar para frente, ele avista alguns homens que o perseguiam e diz: "Eu estive na sua mão o tempo todo." Um daqueles ninjas dizia: "Você deve ter tido problemas correndo por uma hora para chegar até aqui. Parabéns, príncipe Cheon. Quase dormi de tanto esperar." Cheon se perguntava o que devia fazer. Ele não tem forças para correr e diz: "Por quê? Eu até desisti de me inscrever na academia. O que mais quer de mim? Porque ameaça a minha vida." O ninja responde: "Mesmo que tenha desistido ou que não tenha talento para lutar, você sabe que isso não importa. Enquanto estiver direito ao trono, isso não vai acabar. Desista, não tem outra forma. Mesmo que seja filho de plebeu, enquanto também for da família real, te daremos uma morte indolor." Cheon, ao ouvir aquilo, fica furioso. Ele disse: "Sangue plebeu? Como ousa desonrar a minha mãe? Não há chances de ter uma morte indolor. Já que vou morrer, lutarei até o fim." O garoto segura uma adaga e, vendo aquilo, o ninja dizia: "Você aprendeu a lutar com o guerreiro Jang?" Parece que não. Parece que ele não pode fugir de sua linhagem. Mesmo sem habilidades, ele não desistiria até o fim. Vai ser uma caça divertida. Matem ele. Todos os ninjas atacam o garoto de uma só vez. Cheon tenta acertá-los com sua adaga, mas eles são rápidos demais. De repente, um deles acerta a mão do garoto, que acaba soltando sua adaga. O ninja pega Cheon pelo pescoço e o ergue, enquanto dizia: "Isso é tudo o que é capaz de fazer para resistir." Cheon então pega outra adaga escondida em sua roupa e acerta a garganta do inimigo. Os outros ninjas ficam surpresos. Seu aliado foi morto por um descuido. Cheon começa a rir e os ninjas se perguntavam: como uma pessoa sem habilidades matou um dos nossos membros? Esses golpes aleatórios foram para baixar a nossa guarda. Ele conseguiu ser esperto mesmo nesta situação. Imagino o que aconteceria se ele estudasse as artes marciais. Um dos ninjas avança com sua espada na mão. Ele acerta uma joelhada direta no rosto daquele garoto, que começa a sangrar. O menino cai no chão e o ninja rapidamente perfura sua barriga com a espada. O garoto começa a gritar de dor e o inimigo pergunta como se sente tendo um buraco no estômago. O garoto percebe que não conseguiu enganá-los duas vezes. Pelo menos ele matou um deles. O homem grita para que ele sofra mais. Pisando no ferimento, ele irá dar ao garoto uma morte lenta. De repente, um deles se aproxima e diz em pensamentos: "Não gosto desse tipo de coisa, mas já que ele matou um dos nossos, acho que não tenho escolha." De repente, uma luz começa a brilhar e o corpo do homem que estava torturando aquele garoto simplesmente explode. O sangue voa para todas as direções e os outros ninjas ficam surpresos. Agora mesmo, uma luz explodiu um deles. De repente, alguém chega até ali, um garoto que possuía uma aura elétrica em volta de seu corpo. Claramente, ele não pertencia àquele tempo. Suas roupas não eram daquela era. Os ninjas se viram na sua direção. O garoto usava uma blusa azul e branca, além de óculos azuis. Os homens nunca tinham visto aquele tipo de roupa e atacam perguntando quem era aquele moleque. O garoto sorri e mais uma vez a luz aparece. De repente, o homem que estava atacando também explode e seu sangue cai sobre seus companheiros. Eles não entendem como isso aconteceu e de repente o garoto que chegou ali some. Seu corpo se transforma em eletricidade e era como se ele ficasse invisível em um segundo. De repente, outro ninja é atingido e seu corpo é pulverizado. O último que sobrou se pergunta o que era aquela luz. Este é o poder de um mestre que chegou no último nível, mas porque alguém tão forte ajudaria aquele cara? Ele já perdeu muito sangue, é só uma questão de tempo. Vou recuar. O ninja tenta fugir, mas o garoto elétrico estende a sua mão naquela direção. Assim, o corpo do inimigo é feito em pedaços em pleno ar. Cheon, olhando aquilo, sorri e diz que eles mereceram. Ele então fecha os olhos, mas o garoto misterioso se aproxima e diz: "Ei, parece que o ancestral está de bom humor, mesmo em seu último momento." Cheon se pergunta o que esse cara estava falando. Sua visão já estava embaçada e seu corpo está rígido. Ele vai morrer. O garoto, vindo de outra época, olha seu relógio e diz: "Já me chamaram. Merda, não tenho escolha. Eu pretendia te ensinar a usar isso, mas vamos ter que improvisar. Vou me apressar, já que você tá pra morrer." O garoto pega uma injeção e aplica no pescoço de Cheon. Ele dizia: "Senhor ancestral, viva e deixe a minha vida mais fácil, tá bem? Como é a última versão, deve ser fácil usar essa nanomáquina."
Boa sorte com isso. O garoto então se transforma em eletricidade e então desaparece. Cheon se pergunta do que ele estava falando e de repente ele escuta uma voz em sua cabeça. O número de série da 7ª geração de nanomáquinas da companhia Sky. Elas foram ativadas. Está gostando do vídeo? Então dá aquela moral se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei. Isso é muito importante para ajudar o canal que está apenas começando. Mas agora vamos voltar para a história. Há muito tempo atrás, lutadores de Hangyu aprenderam artes marciais para se proteger dos inimigos. Com o tempo, o método de defesa começou a se tornar uma ferramenta para matar inimigos. Ficou mais sofisticada e complexa, com séries de movimentos e técnicas de respiração que usavam energia vital. Eles ensinavam sua arte para gerações futuras, permitindo que ela evoluísse. Aqueles que a dominaram se tornaram mais fortes do que humanos comuns e começaram a ser chamados de Wulin. Lutadores que querem ser discípulos dos Wulins começaram a formar clãs, que se dividiram em forças de justiça ou então crueldade. E no meio da balança havia um grupo que seguiu uma rota totalmente diferente, visando apenas poder. O mundo os reconheceu como culto demoníaco. O filho ilegítimo, com maior posição no ranking da família, era quem tinha o direito ao trono. Essa é a história de nosso protagonista, Cheon Yeo-won. Naquele momento, Cheon finalmente acorda, após ter as nanomáquinas colocadas em seu corpo. Ele estava surpreso que ficou vivo e pergunta o que aconteceu, porque ele estava suando tanto. De repente, ele não aguenta o mau cheiro do seu próprio corpo e percebe manchas negras em seu braço. Seu corpo estava todo pegajoso e com um cheiro ruim, porém de repente, ele escuta uma voz na sua cabeça. Acordou, mestre. Ele fica assustado e pergunta quem estava ali. A nanomáquina pede para ele se acalmar. Porém, Cheon imaginava, não tem ninguém aqui, será telepatia. Ouvi sobre isso antes, mas é diferente. É como se viesse da minha cabeça. Não pode estar vindo da minha cabeça. De repente, a nanomáquina fala que ele estava certo. Cheon começa a gritar, querendo saber onde estava a pessoa que conversava com ele. A nanomáquina responde, estou atualmente conectado e a serviço do mestre em seu cérebro. Sou da 7ª geração de nanomáquinas da Sky Corp. Cheon não entende do que aquela coisa estava falando. Ele acredita que pode ser um deus maligno do culto demoníaco. Sendo assim, o garoto fica de joelhos e então se curva, perguntando se aquilo era realmente um deus maligno. Enquanto isso, um velho doutor é guiado por um homem para que possa examinar Cheon. Ele pergunta sobre a tentativa de assassinato e o outro responde, sim, mesmo que tenham havido muitos assassinos recentemente, não achei que me mandaria pra cá. O doutor falava, acho que foi nossa guarda de elite Junk. Foi a única coisa que podemos fazer. É um milagre ele estar vivo. O homem dizia, acho que alguém o ajudou, mas não sei dizer quem foi. O doutor pergunta, mesmo depois de ver as marcas. O homem então se lembra daquele dia. A cena que vi ontem foi horrível. No frio, vários corpos desmembrados, todos do culto demoníaco. Entre eles, só um estava intacto, mas a adaga que dei ao príncipe estava presa em seu pescoço. Então ouvi alguém respirando, não muito longe dali, em uma poça de sangue. Reconheci o príncipe Cheon, mas ele não tinha marcas no corpo e respirava como se estivesse dormindo. Suas roupas certamente foram cortadas por uma espada, mas o corpo do príncipe não tinha nenhum ferimento. O doutor pergunta quem o ajudou. Não tem chance do líder do culto se envolver nesta luta. Isso tá ficando interessante. Rápido, me leve até o príncipe. Enquanto isso, no quarto, Cheon pergunta se foi o deus maligno que salvou a sua vida. A nanomáquina responde, se está referindo a quem te salvou dos inimigos, não. Mas se fala sobre estar em modo de autocura, sim. O garoto pergunta o que ela queria dizer com isso. As informações básicas são mandadas para seu cérebro. Cheon também pergunta, porque ela o chama de mestre, e as nanomáquinas procuram palavras corretas para esta era e cultura, dizendo, mestre, não sou o deus maligno de quem fala, estou tentando enviar informações básicas juntamente com meu manual para o seu cérebro. Você aceita? Cheon responde que sim, e naquele momento uma forte descarga elétrica acontece em seu corpo. Todas as informações são baixadas em seu cérebro e rapidamente ele começa a vomitar. As nanomáquinas falavam, essa reação é comum, não se preocupe, não sentirá tontura ou náuseas no segundo estágio. O garoto volta a si e pergunta, é verdade que há milhares de máquinas no meu corpo? As nanomáquinas respondem que sim. Finalmente Cheon entende que aquilo não era um humano ou um deus. Ele pergunta se elas podem sair de seu corpo e a máquina responde,
Só posso sair quando você morrer. Em pensamentos, o garoto dizia: meus meio-irmãos estavam desesperados para me matar, mesmo que eu não seja forte. E agora tenho uma nanomáquina no meu corpo, porque isso acontece comigo. Naquele momento, o Dr. Baek chega até o seu quarto. O garoto deita na cama e pede para as nanomáquinas ficarem em silêncio. Mesmo se comunicando por pensamento, ele acha que alguém pode notar que ele está estranho. Os dois homens entram em seu quarto e percebem que o corpo do príncipe está fedendo bastante. O doutor se aproxima e pergunta: príncipe, já nos encontramos antes, não é? Ele responde que sim, jamais esqueceria do doutor que cuidou de sua mãe doente. O doutor pega a mão de Cheon para sentir o seu pulso. Ele fica surpreso e diz que isso é muito estranho. Seu corpo se livrou de substâncias tóxicas e sua energia vital foi ativada. Você tomou algum remédio especial? O garoto não sabia o que dizer e o médico continua: você tem um corpo perfeito para artes marciais agora. Cheon entende, então essas manchas são impurezas que saíram do seu corpo. Ele desativa o modo silencioso e pergunta em sua mente se a nanomáquina fez isso. Ela responde: as nanomáquinas retiraram as impurezas do seu corpo. Além de recuperar suas feridas, adicionamos músculos que devem ajudar o seu corpo. Cheon fica surpreso, tem certeza que não é um deus maligno? E ela responde: sou uma máquina, mestre. Tá gostando da história? Não se esqueça de deixar um comentário da sua opinião e bora continuar esse capítulo. Ainda que o culto demoníaco tenha sido criado a partir de vários clãs e famílias, apenas 6 dentre eles eram os principais: clã de espada, clã das trevas, clã da primavera, clã do veneno, clã do som e clã da lâmina. O Lorde foi nomeado a partir de um voto de casamento com cada uma das mulheres dos 6 clãs, a fim de gerar descendentes. Os descendentes que nasciam e cresciam em seus respectivos clãs, e quando chegavam a uma certa idade, eram admitidos na Academia Demoníaca, a escola que abria uma vez a cada 10 anos, liderada por experts do magistrado, fundada a fim de treinar os melhores guerreiros de cada geração. Havia um período de intensa competição, toda vez que um dos príncipes se juntavam à academia, chamado de período de Batalha dos Herdeiros pelo magistrado. Voltando ao presente, Cheon pensava: o doutor é do clã do veneno. Tenho que esconder o fato de que uma nanomáquina está no meu corpo. A máquina responde que a tecnologia desta era não pode identificá-la. O doutor imagina que alguém ajudou o príncipe. Parece que não tem nada de errado com seu corpo, mas vou prescrever um tônico que vai ajudar na sua recuperação. O homem agradece ao Dr. Baek, que vai embora dali. E o doutor pensava: é muito estranho como uma pessoa muda assim de repente. Há muito tempo atrás, tinha certeza que ele seria morto por conta de seu corpo frágil e sua falta de conhecimento. Mas agora, ele pode aprender a lutar e ficar melhor que os outros príncipes. Ele é ilegítimo. Será que fingiu não se importar enquanto tinha planos? Se o Lorde o ajudou secretamente, então não tem necessidade dele saber. Logo, a academia irá abrir e as coisas vão ficar difíceis. Cheon acha que o médico não percebeu nada, e pensando nisso, o motivo dele estar vivo é pelo guarda Jang. Ainda que a nanomáquina o curou se ele não tivesse chegado a tempo, e o príncipe vai agradecer Jang, mas o homem pede desculpas e diz que o garoto precisa se lavar primeiro. O príncipe concorda e toma banho. Ele pergunta para a nanomáquina: antes disse que meu corpo estava com autocura, o quanto posso me curar? A máquina responde: qualquer machucado interno ou externo causado por influência externa pode ser curado facilmente, mas perda de sangue ou decapitação vai levar muito mais tempo, já que precisam de divisão celular. O príncipe fala que essas são coisas difíceis de entender. Ele pergunta o que aconteceria se tentasse isso agora. Com uma faca, ele corta sua mão e a autocura rapidamente é ativada. Cheon fica surpreso ao ver sua mão se curando rapidamente, mas ainda que tenha visto, é difícil de acreditar. Porém agora, ele sabe que funciona. A máquina diz que ele pode usar tudo o que foi mostrado nas instruções. Ele diz que vai tentar após o banho. Ao ver seu corpo, o garoto fica surpreso. Nanomáquina, isso não faz sentido. Como meu corpo ficou tão forte? A máquina responde que reconstruiu o seu corpo. Enquanto é cientificamente impossível criar algo do nada, não é difícil reconstruir uma parte existente do corpo. Cheon fala que a máquina utiliza palavras complicadas e, ouvindo, sente que tudo o que aprendeu foi inútil. Ei, Nano, já que seu nome é grande, posso te chamar assim. Nano registra aquele como seu nome oficial.
Indo até a biblioteca, o príncipe pergunta o que deve fazer. A Nano fala para ele olhar um livro e virar cada página. Cheon falava, os únicos livros relacionados a artes marciais são sobre pontos sanguíneos e Chi. Os 3 Jaisin é o método de respiração para treinar mente e corpo, mas mesmo que pratique pelo resto da vida, vai ser difícil chegar ao menor nível. Acho que ler sobre pontos sanguíneos é melhor. Vou começar. Cheon folheia o livro rapidamente e Nano diz: você escaneou o livro Passagem do Sangue com sucesso, transferindo informação para o cérebro do usuário. Você aceita? O garoto aceita e de repente uma descarga elétrica acontece em sua mente. Ele vê um livro brilhante à sua frente e a transferência se conclui. Cheon fica exausto, mas Nano diz que ele vai se acostumar. Ele pergunta o que deve fazer e Nano responde: se deseja adquirir o conhecimento, deve pensar sobre isso para conseguir. Cheon dizia: pontos sanguíneos têm um papel importante no fluxo sanguíneo das veias e artérias corporais. Pode ser chamado apenas de sangue. Existem 2 tipos diferentes, pontos que imobilizam e pontos que matam. Se um ponto imobilizante é estourado, o corpo do alvo não se move, o que pode... Sem chance, mas que loucura! Não é só memorizar, eu aprendi o que disse. Nano diz que transferiu o conhecimento após corrigir os erros do livro. Baseado na informação programada, corrigiu um erro sobre pontos sanguíneos. Cheon fica surpreso. Eu não acredito. Isso não quer dizer que posso aprender mais rápido que todos. Os candidatos dos clãs treinaram muito desde criança e mesmo assistindo esses bastardos, não conseguia aprender os métodos. Não tem muitos livros sobre isso na minha biblioteca, mas ouvi que tem muitos na academia. Com essa habilidade, vou ficar mais forte, mais rápido do que qualquer um na academia. É meu objetivo agora. Somos levados até o aposento do herdeiro candidato, no Castelo Sul do Culto, casa de Bok Mahjong. Vemos alguém que dizia: eu mandei se livrarem de um rapaz e todos os 5 morreram. Acha que faz sentido? O ninja que está ajoelhado responde: acho que alguém o ajudou. Príncipe Mukeun. O príncipe Mukeun se vira e diz: quem te disse que pode me chamar pelo nome? Achei que como é bastardo de sangue ruim, seria fácil de matar, mas parece que ele tem algum truque. Até tentei me livrar do guarda, mas tem mais alguém o protegendo. Não quero mais sujar as mãos, mas não tenho escolha. Vou matá-lo na academia. Cheon Yeo-won. Vemos Cheon deitado em sua cama. Ele não conseguiu dormir por conta do nervosismo. Já era de manhã e chegou o dia que ele vai entrar na academia. Ao olhar pela janela, Cheon observa o guarda Jang treinando. Ele dizia: seria melhor se tivesse aprendido a técnica Jang de adaga secretamente. Senão as pessoas dos 6 clãs não me deixariam em paz. Quando a minha mãe morreu, prometi que não aprenderia a técnica até entrar na academia. De repente Nano diz: mestre, quer que eu analise os movimentos de Jang? Cheon fica surpreso e pergunta se poderia analisar os movimentos de outras pessoas. A Nano responde que sim, e o garoto o entende. Ele consegue analisar o treinamento de Jang e transferir para a sua mente. Nano também revela: meu programa possui também dados de várias artes marciais que eu posso transferir. Inclusive, posso fazer isso agora. Cheon se pergunta se era uma boa ideia roubar as técnicas sem permissão de Jang. À tarde ele vai para a academia, sem arrependimentos. Ele não tem tempo para pensar sobre o que pode ou não usar para se proteger. Nano então ativa a análise de movimento e Cheon observa todos os golpes utilizados por Jang. O tempo de análise então ultrapassou mais de meia hora e acabou sendo concluído. A transferência se inicia e o garoto sente o choque em sua mente. Ele senta no chão e a transferência se conclui. Cheon fala que doeu menos do que ontem e de repente o garoto começa a sorrir. Ele se levanta rapidamente e pega uma espada. Ao desembainhar a espada ele dizia: a habilidade do guarda Jang, acho que posso fazer isso. Tenho que tomar cuidado para ele não ver. O garoto fecha a janela e se concentra. Vemos uma aura em volta de seu corpo. Seus olhos brilhavam e ele então desfere vários golpes de espada, como se fosse um mestre. Em pensamentos ele dizia: isso é o mesmo que os 20 anos de treinamento do Jang, treinando todo dia, ajeitando postura, dominando com o corpo. Isso me permite ignorar esses processos. Nano dizia: ao ativar o escaneamento, a análise muscular para treinar os movimentos também foi concluída. Aceita a transferência de músculos. O garoto fica surpreso. Também tem uma transferência de músculos. De repente o garoto cai no chão. Ele sente uma forte dor em todo o seu corpo. Nano continua dizendo:
Através do treinamento, seu corpo cria músculos adequados para o movimento, mas o seu corpo não desenvolveu esses músculos, então eles levam dano. O mestre não treinou como Jang por um longo tempo, então ainda que seu cérebro tenha aprendido, seu corpo não se adaptou a isso. Seus músculos devem passar por uma simulação para que se familiarize com seus movimentos. Somente após isso, poderá usar completamente esses movimentos. Tião pergunta: se eu transferir, não vou sentir dor? Nano responde que sim, essa transferência requer o uso de todas as nanomáquinas e levará algumas horas. A transferência dói muito, então ficará em anestesia por um tempo. Tião aceita os termos. Ele queria tentar sem anestesia, mas se ele não aguentar, Nano poderia aplicar a anestesia. A transferência é iniciada e Tião fala que estava preocupado à toa. Isso não dói. Porém, de repente, ele sente uma intensa dor e começa a agonizar. Quando estava prestes a desmaiar, a Nano aplica a anestesia. Enquanto isso, Jang estava preparando a comida e dizia: deveria preparar algo especial para hoje. Vou fazer uma receita simples, que o príncipe gosta. Já se passaram 5 anos, desde que aprendi a cozinhar e nem era bom. Jang se lembra da mãe de Tião, Yeon-won. Antes de morrer, ela pediu para ele cuidar do garoto. Ele dizia: já fazem 5 anos, desde que a senhora morreu com comida contaminada. E o príncipe está entrando na academia hoje. Que a senhora o proteja do céu, para que ele aproveite outra refeição. De repente, Jang escuta algo e se preocupa com o príncipe. Ele corre até o seu quarto e pergunta se estava bem. Jang vê o príncipe caído e sente seu pulso, porém nada estava errado. De repente, Jang vê marcas de pés no quarto e percebe que ele assistiu seu treinamento por pelo menos 2 anos. E apenas com isso, já chegou nos seus 20 anos de treino. Jang entende que aquelas marcas foram feitas pelo príncipe, mas não sabe como ele evoluiu tão rápido. A transferência de músculo é concluída e a anestesia é desativada. O garoto acorda assustado e diz que nunca mais fará isso. Ele se pergunta se o guarda Jang esteve ali. O garoto pega sua adaga no chão e diz em pensamentos: agora não vai doer para usar a técnica. Nano dizia: pela transferência você possui os mesmos músculos de quem praticou por 20 anos. O garoto se concentra e ele começa a treinar os golpes novamente e diz que estava ótimo. Com apenas um golpe, vemos uma aura amarela surgindo em seu braço. Ele dizia: são as mesmas técnicas de antes, mas estão mais precisas e poderosas. A sensação de cortar é maravilhosa. Ele então começa a desferir seus poderosos golpes. Vemos a aura amarela cortante. O garoto então utiliza a primeira formação e depois o primeiro passo da segunda formação. O chão estremece e a madeira do solo acaba se quebrando por causa da força de seus pés. Mesmo não tendo usado Neigong, ele ainda deixou marcas. Se o Jang ver isso, ele ficará bravo. De repente, o guarda chama o príncipe dizendo que o café estava pronto. Jang chega ali e vê o príncipe arrastando uma mesa para tapar o estrago. O guarda pergunta se ele não gostava de comer perto da janela, e o garoto diz que resolveu mudar e se pergunta se Jang não percebeu. Sua comida era vegetais fritos, porco cozido, arroz com ovo e tudo mais, suas comidas favoritas. Sei que se importa comigo, guarda Jang, já que hoje vou ser admitido na academia. Pode ser o último café que ele faz para mim. De repente, Nano falava. Uma mudança súbita nas emoções fez o ácido subir o estômago, aumentando a salivação. Por favor, engula a comida com saliva para ajustar o ácido. Cheon diz para Nano não falar coisas esquisitas. As nanomáquinas então entram no modo silencioso. O garoto começa a comer tudo sem deixar nada, e Jang sorri ao ver aquilo. Ele fala para Cheon comer mais devagar. O garoto responde que estava muito bom, e o guarda dizia: príncipe, aprendeu minha técnica de adaga. O garoto fica surpreso e pergunta do que ele estava falando. Jang então move a mesa e mostra a marca no chão. Em pensamentos ele dizia: e um passo da segunda formação, bem mais claro do que antes. Como esperado, meus olhos não estavam errados. Em pensamento o garoto dizia: roubar técnicas dos outros é tabu em Muorin. Cometi um crime ao fazer isso com o poder da Nano. Mesmo que ele me odeie, não tenho desculpas. O garoto estava prestes a confessar e o guarda responde: você fez bem. E daí que aprendeu em segredo. Sou seu guarda. Se não fosse pelo voto dos 6 clãs, teria te ensinado mais cedo. Ele entrega um papel para Cheon. Esse é um método de fluxo de energia Neigong para a técnica da adaga. Quero deixar as dicas, embora tenha muita coisa melhor na academia do que posso te dar. Aprenda isso. O garoto segura aquela carta e começa a chorar. Jang fica feliz.
ele se lembra do passado, de quando o príncipe era apenas uma criança e sua mãe morreu. Ele dizia: guarda Jang, nunca mais vou chorar de novo, nunca. Voltando ao presente, Jang dizia: já se passaram 5 anos, desde a morte de sua mãe. Durante esse tempo, aguentei essa dor calado e ajudei Cheon, mas ele ainda é carente por afeição paterna. De qualquer forma, não posso estar com você depois que for admitido. Então pode chorar agora, mas fique forte daqui pra frente. Cheon agradece e Jang vai embora dali. O garoto enxuga suas lágrimas e diz: de agora em diante, não devo hesitar nem temer. Ainda que minha mãe não esteja mais aqui, ainda tenho um lugar para voltar. Vemos as pessoas chegando até a academia. Todos os clãs chegaram, e talvez estavam ali umas 1000 pessoas. Um dizia: agora que cheguei estou meio nervoso. E o outro responde: desde que há uma competição entre herdeiros, temos que ficar na linha, já que somos de clãs pequenos. De repente um homem de barba e cabelos vermelhos chega até ali e diz: são tão barulhentos, não consigo ver nenhum tipo de espírito neles. Seus idiotas vieram sem saber que este lugar pode ser o último que verão. Esse é o guardião do fogo, Li Huan Myung. As pessoas diziam: esse cabelo vermelho é o guardião. Ele não é um dos 10 ou 5 mais fortes do culto. Li sorri e diz: as crianças da frente são os 6 herdeiros do clã. Nesse momento vemos os 6 herdeiros do clã das trevas. Número 1, Cheon Mu Yeon. Clã da Espada, número 2, Cheon Kyung Won. Clã da Primavera, número 3, Cheon Mu Keun. Clã do Veneno, número 4, Cheon Jong Sun. Clã da Lâmina, número 5, Cheon Yu Chan. Clã do Som, número 6, Cheon Won Ryu, a única mulher dentre eles. Porém, Lee se pergunta: e o número 7, onde ele está? Não perca a continuação dessa história aqui no canal, deixe seu gostei e se inscreva para não perder o próximo vídeo.